esse fundo musical é muito Corinto hoje, hein? Ó o pandeirinho de fundo, ó. É isso mesmo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula introdutória. Novamente utilizando esse formato remoto online. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero David. Nós estamos aqui ministrando essa aula introdutória aos nossos alunos da FAESP. É um prazer tê-lo conosco aqui. Não sei em qual horário você está ouvindo, não é, a nossa aula, talvez fazendo uma academia, ajudando a esposa em casa, nos afazeres, trabalhando com o nosso irmão Michel aí, que é um irmão em Cristo, um aluno nosso, que é Uber, não sei, mas que Deus em Cristo venha abençoar esse momento e venha trazer aí consolo para a sua alma. Vou até mudar o fundo musical aqui para a gente começar a falar de coisa séria. Vamos lá, hoje nós vamos iniciar então a nossa introdução a essa excelente carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto. E eu já começo aqui, né, citando uma frase do teólogo Charles Peter, quando ele vai dizer o seguinte, abro aspas, 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para o cristão do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. Fecho aspas. Ou seja, estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, é ver as suas entranhas, é colocar um grande espelho diante de nós mesmos. E o que nós sabemos, quando nós olhamos para essa carta, é que o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Ele passa ali 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus, Atos 18, versículo 11, para sua consulta. E nesse tempo, ele gerou esses crentes em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Um detalhe, você pode pegar o seu café, pegar a sua água, fique à vontade aí. Se estiver trabalhando aí, né, ou no percurso para a empresa onde você trabalha, fique à vontade para pausar o vídeo, para voltar, caso de você não se atentar aqui a alguma informação. Dito isso, nós vamos dar continuidade aqui. Depois então que Paulo ele vai para a cidade de Éfeso, né, na Ásia Menor, de lá ele manda essa carta à igreja de Corinto. E o que eu acho fantástico nessa citação que eu estou trazendo para vocês aqui é uma curiosidade que provavelmente você não sabia. Certamente, essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. É isso mesmo, se segura aí, viu? Certamente essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Somos informados lá no capítulo 5, no versículo 9, que uma suposta carta foi escrita anterior a essa. E ela se perdeu, né? Eu vou até fazer essa citação aqui. Diz o texto, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, provavelmente, houve uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, anterior a essa, e essa carta se perdeu. Aí você está pensando assim, mas professor, então quer dizer então que se perdeu e a gente agora ficou lesado e a nossa salvação está em risco? Não, nós sabemos, como o apóstolo Pedro escreveu, todos foram movidos a escrever a Escritura. Então, a preservação da mesma também se deu pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que temos foi escrito para a nossa edificação, para o nosso consolo, e é o que é necessário, elementar, não é, para aplicarmos na nossa vida, no que tange aí a nossa salvação, conhecimento de quem Deus é, de quem éramos antes de Cristo, do que somos hoje e do que seremos com os nossos corpos glorificados. Tá bom? Seguindo aqui, né, essa carta que temos de 1 Coríntios é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele, lá no capítulo 7, no versículo 1. O texto diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Se lê a carta de Paulo aos Coríntios, né, nós vemos várias problemáticas, né? Nós temos aí problemas com divisões, problemas
com gula na ceia, problemas relacionados ao viés sexual, problemas no casamento, etc, né? Então, a problemática que a igreja estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo em Éfeso por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto chamada Cloe. Então, quando Cloe visitou Paulo lá em Éfeso, ela levou a ele a informação de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com o que o apóstolo Paulo já havia ensinado, tá? Uma pergunta para a gente pensar juntos aqui. Por que Paulo resolveu plantar uma igreja em Corinto? Por que o apóstolo dos gentios, não é? O bandeirante do cristianismo, grande missionário, resolveu plantar uma igreja logo em Corinto? Todo mundo sabe que Paulo era um excelente estrategista, né? Um missionário assim exemplar. Então ele escolhia cidades para as quais se dirigia com muito critério e cuidado. E Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, como também Roma, Éfeso e a própria cidade de Alexandria. Mas a grande pergunta é, por que Paulo escolheu Corinto, né? Porque ele permaneceu 18 meses nessa cidade. Então, para essa introdução, eu levantarei aqui algumas razões pelas quais o apóstolo Paulo escolheu a cidade de Corinto para plantar uma igreja. Então escreva aí, tome nota. Em primeiro lugar, Paulo escolheu baseado na razão geográfica. Como todos sabem, Corinto era uma cidade grega, excelente importância para a época, né? Ela ficava bem próximo da cidade de Atenas, a grande capital da Grécia e a capital intelectual do mundo. E Corinto era uma cidade banhada por dois mares, né? O mar Egeu e o mar Jônico. Você pega o mapa e a geografia da época, você vê que ela era norteada por esses dois mares aí. Então Corinto ficava ali, um dos mais importantes portos da época, o porto de Cencreia. E Paulo, sendo um excelente estrategista, ele aproveitou o ensejo então para plantar uma igreja ali baseado nesse viés geográfico, né? Justamente porque Corinto recebia gente de várias partes do mundo. Todos os dias tinha um montante de pessoas se acotovelando ali, fervilhando as ruas, as praças, diariamente. Não é? Era insano, né? O intercâmbio cultural ali. Avaliado hoje como uma grande metrópole ali, né? Uma grande cidade como a própria cidade de São Paulo, tá? Então o mundo inteiro estava dentro dela. Até falava alguns dias com alguns amigos sobre a oportunidade que a cidade de São Paulo dá, né? Você que está ouvindo essa aula, né? Me ouvindo aqui por intermédio do YouTube, e você não é de São Paulo, mas já ouviu falar provavelmente que a cidade de São Paulo é o berço das grandes empresas, né? Todo mundo que vem para São Paulo consegue alguma coisa para fazer. A não ser que o cara seja muito preguiçoso, mas tem muito trabalho aqui em São Paulo, né? Então, para Paulo escolher essa cidade, geograficamente falando, né, o seu plano estratégico montado por conta disso, era uma grande oportunidade para Paulo espalhar o evangelho para o mundo todo, né? Essa foi uma das razões porque Paulo se concentrou nessa cidade. Ok? Tomar aqui um golinho de água. Em segundo lugar, né, uma segunda razão, tinha também uma razão social, tá? Corinto era uma grande e importante cidade, né, rica, em virtude do intercâmbio comercial que eu citei e a conexão com outras cidades, né, importantes do mundo, e até um relato aqui de alguns historiadores que chegam até a afirmar que todo o tráfico da Grécia tinha que passar por Corinto, né? Então não era apenas um comércio robusto, mas também uma cidade com respeito à cultura que era muito florescente. Só para vocês terem uma ideia, havia um grande auditório musical localizado em Corinto com capacidade para 18 mil pessoas sentadas. Ou seja, algo extremamente glorioso para a época. Eu estou falando só de um local musical, tá? Essa musiquinha que eu coloquei no começo aí, medieval, foi para chamar a tua atenção mesmo. Porque eles gostavam muito de investir nisso, tá?
Algo extremamente fantástico. Fala a verdade. Agora um outro dado histórico. A cidade de Corinto, ela foi destruída totalmente. Ela foi arrasada pelos romanos no ano 146 a.C. Ela ficou coberta pelas cinzas do opróbrio e do abandono por mais de 100 anos. E somente por volta do ano 46 a.C. é que César Augusto a reconstruiu. Historiadores dizem que só foi a partir do ano 46, citado agora, que Corinto emergiu para uma nova prosperidade e riqueza. Então, quando Paulo chega ali na cidade de Corinto, né, diante da sabedoria de Deus, né, ele já pegou uma cidade já madura, florescente no viés econômico. Então, ali para ele era uma boa oportunidade para semear o evangelho e pavimentar o caminho para a plantação de uma igreja, tá? Então, Paulo ele também tinha esse olhar crítico. Mas uma terceira razão, a razão cultural. Como já falamos, Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época, isso por pelo menos 3 razões. Pelo comércio, que eu já citei. Em segundo lugar, pela sua tradição esportiva, e aqui eu quero discorrer um pouquinho, né? Corinto era uma cidade também ligada à área dos esportes, né? Uma cidade que atraía gente do mundo inteiro para a prática esportiva. Você até pega aqueles filmes, né, antigos aí, e você, que obviamente estão atrelados ao mundo grego, né, você vê, né, que eles eram tinham seus corpos bem definidos, né? Geralmente eram personagens musculosos, né, pessoas que cuidavam do seu corpo, tudo mais. Isso também tem uma explicação, porque para os gregos o homem chegar à perfeição não era só no intelecto, era no corpo também, né? É por isso que tinha muitas estátuas ali que eram desenhadas, esculpidas com homens quase que pelados, né? Seminus, na sua grande maioria, mas sempre com uma definição no tríceps, bíceps, peitoral e coisas do tipo. E isso porque era uma cidade que era muito envolvida com esportes, tá? Superando muitas vezes até Atenas em algumas modalidades. Então, para Paulo, plantar uma igreja ali era uma estratégia extremamente fundamental, principalmente pensando no futuro da igreja, né? Que eram os jovens que eram envolvidos ali com o esporte. Paulo era muito inteligente, né? Mas em terceiro lugar, uma terceira razão pela qual o apóstolo Paulo ele planta a igreja ali, e dentro desse viés cultural, é que Corinto era uma cidade altamente intelectual. Então você pode escrever aí, pela sua abertura a novas ideias. Em terceiro lugar, pela sua abertura a novas ideias, né? Então, o principal hobby da cidade era ir para as praças ouvir os grandes filósofos e pensadores exporem as suas ideias. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. E Paulo entendia muito bem isso, que se o evangelho chegasse ali, né, provavelmente a cosmovisão da cidade também seria alterada. E isso porque o evangelho não é anti-intelectualista. Ao contrário, ele é dirigido à razão. E eu concordo quando John Stott escreve em um dos seus trabalhos que crer é também pensar. Eu particularmente acredito que o evangelho ele precisa sim entrar nas universidades, né, influenciar a imprensa e alcançar os formadores de opinião da sociedade. E a verdade é que nós precisamos até orar sobre isso, irmãos, para que Deus venha levantar escritores crentes cheios do Espírito Santo de Deus, com talentos e conhecimentos de Deus dentro desse viés da comunicação. Não é verdade? Mas ainda, partindo aqui para uma outra razão, né? Uma quarta razão. Quarto lugar, a razão moral. Ainda falando por que Paulo escolheu Corinto para plantar a igreja. Tinha uma razão moral também. Embora Corinto fosse uma cidade acentuadamente intelectual, como vimos, era ao mesmo tempo profundamente depravada, moralmente falando. Corinto chegou a ganhar a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. E essa cidade é corrompida com algumas razões que eu destaco nesse momento. A primeira razão que deixou essa cidade extremamente
nessa situação aí, historicamente falando, negativa, né? Em primeiro lugar, pela prostituição. Em Corinto acontecia algo muito curioso. Se confundia religião com prática sexual. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada e tinha o seu templo sede na grande Acrópole, né? Uma montanha com mais de 560 metros de altura na parte mais alta da cidade. E como muitos sabem, Afrodite era considerada a deusa do amor. E só para os irmãos terem uma ideia, né? Aproximadamente 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais nesse templo de Afrodite. Milhares e milhares de coríntios adoravam os seus deuses, não necessariamente Afrodite, mas visitavam ali, não é, Corinto justamente para ter contato com as sacerdotisas. E se não bastasse isso, essas prostitutas cultuais, à noite desciam para a cidade de Corinto e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas que ali chegavam de todos os cantos do mundo. E então o clima da cidade era profundamente marcado pela promiscuidade sexual. Tamanha depravação total era visto ali, né? Mas um segundo ponto aqui, o homossexualismo. Então, em segundo lugar, o homossexualismo. Ainda falando sobre o porquê que a cidade ficou conhecida por ser uma cidade moralmente falando negativa. Corinto era uma cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. E esse deus, né, deus grego, representava o ideal da beleza masculina. Então, a adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega em geral, a se entregar ao homossexualismo. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época, um dado que os historiadores oferecem para nós. Só para os irmãos terem uma vaga ideia do que eu estou dizendo aqui, não é? Dentro da perspectiva dos coríntios, os irmãos precisam lembrar que quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele escreveu dessa cidade. Então parece que quando Paulo escreve Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 28, aquela descrição longa, parece que Paulo ele estava abrindo as janelas da sua casa e olhando a depravação da cidade para escrever o que escreveu. Irmãos, isso é muito grave, tá? Os irmãos lerem depois Romanos capítulo 1, no versículo 24 e 28, vão se lembrar dessa citação aí, tá? Mas em terceiro lugar, a carnalidade. Havia na igreja de Corinto divisões e práticas sexuais que estavam ali entrando sorrateiramente no seio da igreja. Os próprios crentes já estavam entrando em contendas, levando seus problemas aos tribunais do mundo, né? Trazendo escândalos quanto a isso. Havia sinais de confusão a respeito do casamento, incompreensão a respeito da liberdade cristã. Os crentes ricos estavam se embriagando nas ceias e os pobres passando fome. Havia confusão com respeito aos dons espirituais. O apóstolo Paulo até falou assim, olha, eu não falo como espirituais, mas como carnais. Vocês são carnais, né? Tinha dificuldade com compreensão a ressurreição dos mortos e até com a entrega das ofertas. E tudo isso foi diagnosticado pelo apóstolo Paulo naquela igreja. Então a igreja tinha conhecimento, mas ela não tinha amor. Ela tinha carisma, mas não tinha caráter. Na verdade, era uma igreja infantil, uma igreja carnal. Mas vamos para a quinta razão. Então, em quinto lugar, a razão espiritual, tá? Por que Paulo escreve a carta à igreja de Corinto? Por uma razão espiritual. Como abordado anteriormente, Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos. E até hoje, os estudiosos dizem que quando se visita Corinto, pode-se visualizar enormes estátuas e monumentos que foram dedicados aos deuses. E por ver a cidade perdida também nas circunstâncias espirituais, o apóstolo Paulo entendeu que seria uma excelente oportunidade para que ele pretendesse ali estender o evangelho, plantando uma igreja naquela cidade, apresentando a esses moradores o Deus verdadeiro. Então, só para fechar as pontas que eventualmente estão soltas. Quem é o autor da carta? O apóstolo Paulo. Ocasião de escrita. Como nós falamos no início,
Paulo escreveu quando estava em Éfeso, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Ano de escrita, baseado no tempo que ele ficou em Éfeso, que foi mais de 2 anos, segundo nos informa Atos capítulo 19, versículo 8 ao 10, podemos então fixar uma data de aproximadamente, isso na elaboração da carta, aproximadamente no ano 55 depois de Cristo, tá? Então, para fechar aqui, eu quero citar os 4 partidos existentes dentro da igreja de Corinto. E eu vou entrar nesse tema aqui para a gente poder fechar a nossa introdução. 4 partidos que existiam ali dentro da igreja de Corinto, tá? O partido PLP, o partido PFA, o partido PCP e o partido PCJ. Você deve estar pensando assim, o professor, você está doido? Como assim partido dentro da igreja? Né? E eu vou te dar um texto bíblico para isso, tá? Mas guarde aí, partido PLP, o partido PFA, o partido PCP e o partido PCJ, tá? Então abra sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Entenderam aí os partidos, né? Então vamos entender aí os 4 partidos. O partido PLP, o partido PFA, o partido PCP e o partido PCJ. Que partido você é, hein? Eu não sou de nenhum desses partidos aí, você também não. Vamos entender esses partidos a partir de agora. Começando aí pelo partido PLP, sigla que significa Partido Liberal de Paulo, tá? O Partido Liberal de Paulo era certamente o partido dos fundadores da igreja. Como nós falamos, foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja, e embora os crentes de Corinto tivessem tido muitos preceptores, foi o apóstolo Paulo quem os levou a Cristo. Capítulo 4, versículo 15, para você conferir depois. Então Paulo foi o evangelista e o fundador daquela igreja. Ele ganhou cada um desses membros do partido para Cristo. Então certamente aqueles primeiros membros da igreja começaram a dizer o seguinte, não, Paulo foi quem começou tudo por aqui. Vocês têm que respeitar a autoridade de Paulo. Ele foi o fundador da igreja. Nós fomos os pioneiros a chegar aqui. Nós estamos ligados com o apóstolo Paulo. Nós somos do partido de Paulo. Provavelmente essa era a discussão que rolava aqui. Era a defesa do partido PLP, do Partido Liberal de Paulo. E o que eu acho interessante é que esse partido que levava a bandeira paulina jamais obedeceu aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Começando já com essa ideia de colocá-lo numa posição de destaque. Não é? Jamais ele pediu isso ou jamais poderia ocupar esse espaço. Olha que loucura aí. Mas também temos o partido PFA, que é o Partido Filosófico de Apolo. Não é? E por que era o Partido Filosófico de Apolo? Justamente porque Apolo era natural da cidade de Alexandria, a segunda maior cidade do mundo. E Alexandria era o centro da atividade intelectual. Como bom e todo alexandrino da época, eles eram entusiasmados com as elegâncias literárias. Foram eles que intelectualizaram o cristianismo da época. Os que diziam ser de Apolo eram, sem dúvida, os intelectuais que estavam lutando para que o cristianismo se convertesse rapidamente numa filosofia em lugar de uma religião bíblica, do evangelho, do caminho, né? A religião de Cristo, vamos por assim, né? Que ilustra aí a obra da salvação. Então, influenciado pelo clima de sua cidade, Apolo tornou-se em um grande orador, um homem de influência na palavra. Basta você ler depois lá Atos capítulo 18, versículo 24, que vai dizer que ele era muito brabo na eloquência, né? Poderoso na escritura. Um homem certamente eloquente. É óbvio, né, que mais tarde
ele foi discipulado por Áquila e Priscila, os companheiros do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 18, versículo 26. Então é muito provável, portanto, que o grupo de Apolo tenha sido o partido dos intelectuais, daqueles que gostavam de um discurso bem elaborado, eloquente e cheio de beleza retórica, né? Olha só, interessante isso. Mas ainda temos o partido PCP, Partido Conservador de Pedro. E esse Partido Conservador de Pedro, esse grupo, era composto possivelmente pelos judeus e pelos prosélitos que se tornaram judeus por meio da circuncisão. E muitos gentios, né, aderiram à fé judia e eram chamados de pessoas tementes a Deus. Ou seja, os membros, né, do PCP, do Partido de Pedro, eram aqueles que ensinavam que o homem devia observar a lei para a sua salvação. Eram os crentes ali legalistas que exaltavam a lei em detrimento da graça de Deus. Mas também existia o Partido PCJ, o Partido Cristão de Jesus. Aí você está pensando assim, rapaz, eu acho que eu sou desse grupo aí, hein? É bem provável, meus irmãos, que esse partido com o nome bonitinho, né, fosse o mais problemático da igreja. Aqui nós temos o Partido Exclusivista. Os membros desse partido provavelmente eram orgulhosos, né? Traziam vamos dizer assim, um cristianismo sutil no viés espiritual, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros. E talvez esse partido até dissesse o seguinte: quem não estiver do nosso lado aqui tá fora, viu? Quem não estiver no nosso grupo aqui não tem salvação, tem que estar no nosso grupinho aqui. Quem não jogar no nosso time, quem não defender aqui a nossa bandeira, não pertence à igreja verdadeira de Cristo. Talvez esse fosse o grupo dos que se consideravam os iluminados, né? Que lá na frente era até visto como os gnósticos, né? O gnosticismo que o apóstolo João foi o que mais combateu, né? Os do grupo espirituais, com quem Deus falava diretamente, né? Esse grupo era o pior grupo deles, tá? Justamente porque não se submetia a liderança nenhuma. É aquele típico desigrejado moderno dos nossos dias. Que vai dizer o seguinte, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor nenhum, eu sou a igreja, eu sirvo a Jesus, eu não preciso porque Jesus fala diretamente comigo. Isso aí é um problema, né? Você conhece pessoas assim? Pessoas meio doidinhas, né? Bom, eu conheço, tá? Mas eu quero concluir esse assunto com a citação de Paulo com dois textos aqui. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, tá? Que vai dizer o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Um outro texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que afetua o crescimento. Fantástico essas palavras empregadas pelo apóstolo Paulo. Recomendações finais aqui para a gente fechar a aula de hoje. Como eu sempre faço, façam então uma releitura da carta de Paulo aos Coríntios, tá?
usem essa semana para isso. E também fiquem ligados no nosso blog Cristianismo e Mission, pois ali eu vou postar as nossas leituras complementares obrigatórias, ok? Então é isso. Toda honra, toda glória pertencem ao nosso Deus. Um grande abraço. Que Deus em Cristo te abençoe.